Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade, com o Padre João Cláudio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo da nossa rádio Catedral FM, sou eu, Fábio Almeida, em mais um O Rio em Santidade, aqui na nossa rádio Catedral FM. Neste domingo, o Padre João Cláudio não estará com a gente, mas eu estou aqui no lugar dele, como já várias vezes estamos aqui, desde a época do Rezando com a Detinha, agora aqui também agora não, já há um bom tempo, no Rio em Santidade. Nesse período da Quaresma, nosso programa está um pouquinho menor, né? Mas não quer dizer que a gente não vai trazer aqui história da vida de santos, de beatos, veneráveis, servos de Deus ou das nossas personalidades. E nós queremos trazer hoje aqui para vocês a história de um servo de Deus nosso, aqui, da nossa arquidiocese do Rio de Janeiro. Não posso dizer que ele é carioca, porque ele nasceu na cidade de Volta Redonda, mas viveu a sua vida toda aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então podemos sim dizer que ele é carioca, não de nascimento, mas sim de coração. Nós vamos falar hoje sobre a vida do servo de Deus, Guido Schaffer. Sim, nós temos aqui na nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro 3 causas de beatificação e canonização, né, que o nosso querido escritório para a causa dos santos encabeçou, né? Começamos primeiro com a da Odetinha, vocês já sabem a história dela, já contamos aqui. Um dia, se tivermos aí uma grande notícia, né, de uma possível beatificação no futuro, né, mas a gente conta novamente a história dela. Se você não sabe a história dela, você pode achar lá no Spotify, no nosso podcast, né, que é esse programa disponibilizado a hora que você quiser, tem lá a história da Odetinha, é só colocar lá, Rio em Santidade, Odetinha, você vai achar. Então a primeira foi da Odetinha, depois também tivemos a causa de beatificação e canonização da Zélia e do Jerônimo, né, do casal, né, e depois também a do nosso querido servo de Deus, Guido Schaffer. Esse foi o último que foi aberto, né, e faltava aqui no nosso Rio em Santidade trazer a vida do nosso querido Guido, e nós vamos fazer isso a partir de agora. Começamos citando o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 22, que diz assim: A estas palavras Jesus falou: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Guido, ao meditar estas palavras, não tendo nada em seu nome a não ser seu diploma de médico, decidiu dedicar a medicina aos pobres. E deixou casa, pai, mãe, família, amigos, para seguir Jesus. Guido nasceu em 22 de maio de 1974, na cidade de Volta Redonda, aqui no sul fluminense, diocese de Volta Redonda e Barra do Piraí, do nosso querido Dom Luiz Henrique. Nascido filho de Guido Manuel Vidal Schaffer e de Maria Nazaré França Schaffer. Desde o nascimento, residiu com os pais na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Por isso que a gente brincou, né? Ele nasceu em Volta Redonda, mas viveu a vida toda aqui. É claro que o Guido é carioca. Foi batizado na matriz de Santa Cecília, em Volta Redonda, em 22 de dezembro de 74. Recebeu a primeira Eucaristia no dia 11 de dezembro de 83 e a Crisma em 2 de dezembro de 1990, ambos na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, na cidade daqui do Rio de Janeiro. Cursou
os ensinos fundamental e médio no Colégio Sagrado Coração de Maria, no período entre 79 e 91. Os traços que marcam a infância e adolescência de Guido são de uma criança e de um jovem saudável, com gosto pela praia, pelo mar, pelos esportes. De comportamento dócil, fazia amigos com facilidade. Seus pais católicos fervorosos levavam os filhos às missas dominicais e os ensinavam a rezar todas as noites. O pai de Guido é médico e sua mãe é membro da comunidade Bom Pastor, lá na Nossa Senhora de Copacabana, ligada à Renovação Carismática Católica, tendo trabalhado voluntariamente pela evangelização nas escolas públicas. Desde a juventude, Guido chamava seus amigos para Cristo, primeiro para fazerem o curso da Crisma e depois para participarem do cenáculo do movimento sacerdotal mariano, que Nazaré realizava uma vez por mês com seus filhos e seus amigos. Cursou medicina na Faculdade Técnica Educacional Souza Marques, de 1993 a 1998 aqui no Rio de Janeiro. No ano que se formava em medicina, iniciou o grupo Fogo do Espírito Santo com o padre Jorjão, grupo de oração da Renovação Carismática Católica, na paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Fez residência em clínica médica na Santa Casa de Misericórdia, sob a chefia do professor Clementino Fraga Filho, no período de 1999 até março de 2001, quarta e 20ª enfermarias. Após a residência, trabalhou no corpo clínico de ambas as enfermarias durante o ano de 2001. Decidiu-se por exercer a medicina como clínico geral, especialidade que amava, porque lhe permitia avaliar o paciente como um todo. Considerava a clínica geral um desafio, pela necessidade de manter um bom conhecimento sobre todas as áreas da medicina. Durante sua formação acadêmica, dedicou-se também ao atendimento aos pacientes com HIV no Hospital Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, pois considerava primordial que um clínico geral conhecesse bem os sintomas da doença, a fim de detectá-la com maior brevidade, possibilitando maior êxito ao tratamento. Atuando como médico na Santa Casa, Guido testemunhava sua fé, como citou o professor Clementino Fraga Filho, em homenagem realizada após a sua morte. Aspas para o professor Clementino. Em todo o tempo dava testemunho de sua fé, no seu proceder irrepreensível com os outros. Vivia conforme os valores cristãos da cordialidade, temperança, caridade e justiça. Fecha aspas. Aproximou-se da Pastoral da Saúde quando trabalhava como médico na Santa Casa de Misericórdia. Duas integrantes da pastoral visitavam os enfermos e ficaram interessadas pela maneira carinhosa como aquele médico atendia os pacientes. Convidaram-no para participar da missa e ele aceitou e logo passou a ajudá-las. Guido ainda namorava, pensava em se casar e seguir a carreira médica, que exercia na Santa Casa e também numa clínica particular. Um dia, em um retiro na comunidade Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, ouvi um padre pregar a seguinte passagem bíblica. Abre aspas. Não desvieis o vosso olhar do pobre, e Deus tampouco se desviará de ti. Essa passagem está no livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7. Nesse momento, refletiu quantas vezes havia desviado o olhar dos pobres. Pediu perdão a Deus e lhe pediu: Jesus, ajuda-me a cuidar dos pobres. Uma semana depois, conheceu as irmãs da ordem fundada por Santa Teresa de Calcutá, as nossas queridas missionárias da caridade, cuja missão é cuidar dos pobres. Compreendeu que Deus ouvira o seu pedido e estava lhe dando a direção da medicina que ele queria. Ofereceu seu trabalho às irmãs de Madre Teresa e começou a atender os pobres de rua. Assim, ao trabalho da pregação da palavra no grupo de oração,
se somou ao trabalho como médico junto aos irmãos de rua. Chamou outros jovens do grupo Fogo do Espírito Santo a participarem do atendimento aos pobres de Madre Teresa e da pastoral da saúde da Santa Casa. E muitos os ajudaram com o trabalho e donativos. Levou médicos da Santa Casa para ajudarem as missionárias da caridade. Uma dessas médicas, vendo o trabalho que realizavam, incentivou a ler a vida de São Francisco de Assis. O livro é O Irmão de Assis, de Inácio Larrañaga. Livro que foi uma grande luz de Deus em sua vida. Da participação nessas obras de caridade, temos relatos de curas inexplicáveis, de conversão, de moradores de rua que decidiram lutar contra os vícios, etc. Testemunho esse publicado na revista Jesus Vive e é o Senhor. A irmã Caritas, que acompanhou o trabalho de Guido junto à Casa das Irmãs da Caridade, na Lapa, escreveu, aspas para a irmã Caritas. Sua única preocupação era salvar almas, levar todos ao encontro pessoal com Cristo. Para isso, não media esforços. De fato, toda sua conversa com ele era com ele e a ele direcionada. Não perdia uma oportunidade de proclamá-lo, fosse com palavras ou pelo próprio exemplo. Quando atendia os irmãos de rua, não só zelava pela saúde do corpo, mas, e sobretudo, da alma. Nenhum deles deixou de falar de Cristo. Muitos deles saíam do consultório em lágrimas e profundamente tocados. Orava por e com cada um e os convidava a receber os sacramentos como fonte de graça e comunhão com Deus. Muitas vezes usava dos carismas com que o Senhor o agraciava. Presenciei várias vezes, sobretudo, o carisma da palavra de ciência. A todos tratava com delicadeza, paciência e compreensão. Nunca o vi irritado ou impaciente com ninguém. Mesmo quando alguém vinha embriagado ou sob efeitos de drogas e procurava confusão. Sempre tinha tempo para cada um. O seu exemplo me edificava e corrigia. Fecha aspas para a irmã Caritas. As palavras da irmã Caritas fazem eco às vozes dos que conheceram o Guido e com ele conviveram ou trabalharam, seja em família, nas enfermarias da Santa Casa, no grupo de oração, na pastoral da saúde, no lar das missionárias, no mosteiro e no seminário. Somam-se ainda os testemunhos de muitas pessoas a quem ele levou uma palavra de consolo, estimulou na fé, incentivou a continuar um tratamento médico. Chamado ao sacerdócio, foi acompanhado pelo bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Carl Joseph Romer. Ele aí cursou Filosofia, de 2002 a 2004, e Teologia, 2006 a 2007, no Instituto de Filosofia e Teologia do Mosteiro de São Bento, aqui do Rio de Janeiro. Como aluno externo, Guido conseguiu conciliar os estudos preparatórios para o sacerdócio com o apostolado que exercia como leigo. Continuou prestando assistência à pastoral da saúde da Santa Casa de Misericórdia e fazia pregações aonde o chamassem. Trabalhava voluntariamente como médico, atendendo na Santa Casa de Misericórdia e no Lar das Missionárias da Caridade, na Lapa. Ajudava também aos seminaristas que necessitavam de atendimento médico, levando-os à Santa Casa, e prestava atendimento como médico em eventos da igreja. Em 2008, ingressou no Seminário São José, aqui no Rio de Janeiro, para cursar os 2 últimos anos do curso de teologia, pois é necessário um período mínimo de vida no seminário, dentro do seminário, a par da Faculdade de Filosofia e Teologia, para a ordenação sacerdotal. Ou seja, além de estudar, você tem que ter pelo menos 2 anos, um período mínimo de vivência dentro do seminário. Segundo o testemunho de seus colegas de Filosofia e Teologia na Faculdade de São Bento, Guido nunca falava mal de ninguém, e quando os encontrava comentando episódios
que haviam causado revolta, com habilidade desviava o assunto e os levava para uma oração. Assim, não permitia que se cultivassem inimizades e semeava a paz em seu ambiente de estudo. Além disso, Guido possuía profundo conhecimento das escrituras sagradas e uma memória prodigiosa, citando de cor os textos e sabendo sua exata localização, auxiliando a diversos colegas em seus trabalhos e até os professores durante as aulas. Observaram também seu grande amor pela Eucaristia, em que monografia descreveu como remédio para a alma e para o corpo, utilizando na explicação seus conhecimentos médicos. Guido pregava o que vivia e, por isso, sua pregação era convincente. Ele era autêntico. No ano de 2005, residiu por alguns meses em Queluz, em São Paulo, por sugestão do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, cujo programa já tivemos aqui, um programa muito bonito, do testemunho do Padre João Cláudio com o Monsenhor Jonas Abib. Se você não ouviu, procura lá no Spotify, procura no YouTube, que tem, coloca lá Rio e Santidade, Monsenhor Jonas Abib, um dos programas mais bonitos que nós já fizemos aqui no nosso Rio e Santidade. Então, continuando, por sugestão do Monsenhor Jonas, para discernir melhor a sua vocação. Guido sentia vontade de realizar muitas coisas. Queria ser sacerdote. Queria formar uma comunidade de vida a exemplo da Canção Nova. Pensava em estudar no seminário ligado a essa comunidade. Monsenhor Verreste, que à época foi pároco em Queluz e é reitor do seminário de Lorena, observou no Guido duas características. Uma ansiedade, entre aspas, de realizar rápido diversos trabalhos para Deus e, ao mesmo tempo, a obediência em aceitar os nãos a algumas de suas ideias. Em Queluz, Guido atuou como médico voluntário da prefeitura e no ambulatório médico Padre Pio, em Cachoeira Paulista. Realizou também neste período um trabalho de evangelização pela rádio Caminho do Sol, lá em Queluz. É lembrado por todos que conviveram com Guido em Queluz a dedicação dele aos pobres e ao próximo, seja atendendo gratuitamente no posto médico, seja orando por todos que lhe pediam, escutando e aconselhando. Recordam das vezes que foram levar comida aos pobres de rua à noite, como Guido falava com eles, olhando-os nos olhos, conversando com carinho e da alegria que experimentaram nesse serviço. Numa dessas idas, fazia muito frio e um dos moradores de rua não tinha agasalho. Guido tirou o seu casaco, um casaco de couro muito bonito, e o deu ao pobrezinho, que pulou de alegria. Em 1º de maio de 2009, com 34 anos de idade, Guido faleceu vítima de uma contusão na nuca que gerou desmaio e afogamento enquanto surfava na praia da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Há muitos, Guido havia externado um desejo. Se Deus lhe permitisse, gostaria de morrer no mar, onde sentia a presença de Deus, ali falar na natureza. E essa é uma forma muito resumida. Eu poderia aqui trazer pessoas que tiveram contato com Guido, poderia chamar aqui a mãe, quem sabe, chamar a Dona Nazaré aqui para conversar com a gente num próximo programa sobre Guido. Se vocês gostaram do programa, querem saber mais sobre a história do Guido, temos lá o memorial do nosso querido Guido Schaffer lá na Santa Casa de Misericórdia. Só você entrar lá e procurar, entrada franca. O túmulo do nosso querido servo de Deus Guido Schaffer está aberto à visitação pública na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Você pode e deve visitar para rezar, fazer a sua prece, pedir a sua graça, também. E também temos as missas pedindo pela causa de beatificação e canonização do nosso querido Guido Schaffer, lá na paróquia Nossa Senhora da Paz. Temos também o site, temos livros, vários livros publicados sobre a história do Guido. Então, se você quer saber, quer se aprofundar mais, primeiro, se você gostou, manda para nós uma mensagem aqui no nosso WhatsApp do Rio Santidade, que é o número 21, código daqui do Rio de Janeiro, 97891-5735,
978915735 e manda aqui e fala assim, não, eu gostei, eu quero mais, manda mais informações, eu quero saber mais da vida do Guido e sobretudo, continue aqui na sintonia da nossa Rádio Catedral FM. O nosso tempo já vai se esgotando, contamos com a sua presença semana que vem, se Deus quiser estaremos aqui. Ficamos agora com o Ângelus, com o nosso cardeal Dom Arani João Tempesta, e até semana que vem, se Deus quiser. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.